Olá, meu nome é Letícia Silva Viana. Vou apresentar o trabalho intitulado Análise da eficácia do sistema adesivo bioativo associado à água ozonizada na redução da microinfiltração marginal. Orientado pelo Júlio Catuí de Ueda, orientadores Veridiana Camilotti, Márcio José Mendonça e Poliana Faveri. Bom, então, com o desenvolvimento de sistemas adesivos de união e também com os procedimentos restauradores odontológicos minimamente invasivos, se propiciou o desenvolvimento de técnicas restauradoras que permitem a maior conservação de estruturas dentárias rígidas. Nós possuímos três categorias principais de sistema adesivo: os convencionais, os autocondicionantes e os universais. Os convencionais, também conhecidos como sistemas adesivos de condicionamento total, mas na dentina essa adesão ela é um pouco dificultada devido ao substrato e uma composição mais orgânica e também pela umidade intrínseca aos túbulos dentinários e pela presença de smear layer. O autocondicionante, ele não necessita da aplicação do ácido fosfórico por apresentar um primer acídico e com esse adesivo se utiliza a técnica de condicionamento de ácido seletivo do esmalte para melhorar a sua eficácia. Os adesivos universais entram com um pH semelhante aos adesivos autocondicionantes suaves e muito suaves, conferindo a menor resistência de adesão em esmalte. As falhas acontecem nas margens cervicais localizadas na dentina e também no cemento, visto que nesse local tem muita estrutura complexa e exudação de fluidos vindo da polpa, tornando uma adesão mais dificultada. A microinfiltração em restaurações elas podem contribuir na ocorrência de desenvolvimento de descoloração marginal e também de respostas adversas à polpa e cáries recorrentes. A limpeza cavitária é um passo extremamente importante porque ela remove os detritos remanescentes do preparo, promove uma melhor interação entre o material e o substrato dentinário, aumentando a resistência de união e reduzindo a microinfiltração da restauração, prolongando a sua durabilidade. Temos a clorexidina, que é muito utilizado devido ao seu espectro antibacteriano e a sua baixa toxicidade. O EDTA também é bastante utilizado. É um agente quelante que apresenta a propriedade de formar um complexo estável e solúvel com o cálcio dentário, sendo muito útil na remoção da smear layer. A água ozonizada qualifica atuação similar comparado com os outros agentes em relação à resistência de união em sistemas adesivos, podendo auxiliar na redução da microinfiltração. Então, a estabilidade da interface adesiva pode ser favorecida com a correta seleção da técnica adesiva e de limpeza cavitária. O uso de um material com propriedades bioativas, esses materiais eles possuem íons que vão interagir com o meio bucal, inibindo enzimas que são atuantes na degradação de fibras colágenas da camada híbrida, promovendo a remineralização desse substrato e o controle do pH e do crescimento microbiano, favorecendo a estabilidade da interface adesiva. O objetivo desse trabalho é avaliar se o uso do sistema adesivo bioativo associado à água ozonizada ela pode apresentar resultados superiores ao sistema convencional em relação à microinfiltração marginal em classe 5. Então, para este estudo, foi utilizado 40 incisivos rígidos, limpos e sem tecidos periodontais aderidos. Após as coroas foram separadas das raízes e seccionadas na porção incisal com um disco diamantado e armazenado em soro fisiológico a 37 graus Celsius. Após, foram confeccionadas as cavidades em regiões do limite cemento-esmalte com o auxílio de uma ponta diamantada 10-14, com uma extensão de 4 mm, com uma profundidade de 4 mm também, e com uma altura de 2 mm, tanto na região vestibular quanto na lingual. E depois foram divididos em 4 grupos. O primeiro foi a limpeza cavitária com água destilada e armazenamento com 24 horas. O segundo grupo, a limpeza cavitária com água ozonizada e um armazenamento de 24 horas. O terceiro grupo, com a limpeza cavitária com água destilada e armazenamento por 30 dias. E o quarto grupo, a limpeza cavitária com água ozonizada e o armazenamento com 30 dias. Após a água ozonizada, ela foi preparada a 4 ppm na temperatura ambiente de 25 graus Celsius e 5 minutos antes da sua utilização e utilizada até 5 minutos após o seu preparo.
Em seguida, foi feito os procedimentos restauradores com o sistema adesivo FL Bond da Shofu, um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos que apresenta primer e também agente adesivo, e também utilizada a resina composta Beautiful Bulk Fluable, também da Shofu, uma resina composta bulk injetável com tecnologia Geomer. A fotoativação foi feita pela luz LED Blueface Ivoclar com densidade de potência de 1.200 mW por centímetros quadrados durante 20 segundos para os sistemas adesivos e 40 segundos para a resina composta. Após, foram feito o armazenamento do grupo 1 e 2 por 24 horas e o grupo 3 e 4 por 30 dias a 37 graus Celsius em soro fisiológico em estufa bacteriológica. Para o teste de microinfiltração, foi selada a porção apical das coroas dentais com cera pegajosa e impermeabilizados com 2 camadas de esmalte de unha azul royal, não envolvendo 1 milímetro aquém da restauração. Depois, os dentes foram imersos em solução tampão de fucsina básica 0,05% por 24 horas, lavados em água corrente por 20 minutos e deixados secar por 24 horas. Depois foram seccionados paralelamente aos seus longos eixos com um disco diamantado da KG. Foi selecionado o corte com maior grau de infiltração de cada restauração e enviado para 3 examinadores calibrados para fazer a análise. Eles utilizaram a tabela ao lado com os scores de 0 a 4 para fazer essa análise. Então, os resultados eles foram tabulados e submetidos à análise estatística através do software Jamov. Para análise dos dados relacionados com o grau de microinfiltração marginal, por serem dados categóricos, não paramétricos originais, o teste executado foi o Wilkson. Então, a gente consegue analisar na tabela, fazer uma análise intergrupos e uma análise intragrupos. Na análise intergrupos de 24 horas, a utilização da água ozonizada, ela promoveu uma menor microinfiltração marginal, com resultado de 3,50 mais menos 0,42 para o período de 24 horas, em relação à utilização da água destilada, com resultado de 4,33 mais menos 0,92. Dessa forma, pôde-se analisar que houve uma diferença estatística. Para o período de 30 dias, não houve uma diferença estatística significante para a água ozonizada quanto para a água destilada na análise intergrupos. Para a análise intragrupos, comparando a água ozonizada no período de 24 horas e o de 30 dias, houve uma diferença significante. E já comparando 24 horas para 30 dias com a água destilada, também houve uma diferença estatística. A gente pode analisar também que o envelhecimento causou maior microinfiltração para o grupo em que se utilizou a água ozonizada. Então, a limpeza cavitária é um importante passo porque ela vai eliminar os resíduos bacterianos, sensibilidade pós-operatória e prevenindo a microinfiltração marginal. A água ozonizada ela atua como agente anti-inflamatório, antioxidante e imunomodulador, possui propriedades antimicrobianas e antivirais, diminuindo a possibilidade de ocorrer microinfiltração marginal. De acordo com os resultados, a água ozonizada não mostrou grandes vantagens comparado à água destilada. Conforme Barudi e Rodrigues, 2015, em restaurações cervicais classe 5, as resinas fluídas são uma boa opção, porque, de acordo com o estudo que ele fez de 1 ano de acompanhamento, concluiu que a taxa de sucesso de restaurações realizadas com resina fluida foi maior do que as realizadas com resina composta híbrida. Os fatores que geram microinfiltração são a contração de polimerização, a diferença entre o coeficiente de expansão térmica do material e da estrutura dentária e a ausência de união química da resina com o dente. Em resumo, de acordo com o estudo da água ozonizada em período de longa duração, não notou-se diferença entre água ozonizada e água destilada, pois com o uso da água ozonizada ocorreu maior microinfiltração. Contudo, a utilização da água ozonizada em períodos de curta duração, 24 horas, reduz, mas não significativamente, a microinfiltração. Em relação aos grupos de 30 dias, a água destilada demonstrou redução na microinfiltração marginal de restaurações classe 5. E eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo suporte financeiro, bem como a estrutura utilizada para a realização da pesquisa. Muito obrigada.